Muito bem, pessoal. Estou de volta, eu, professor Ricardo S., aqui da CEL EAD, e tenho comentado com vocês algumas vezes questões de prova. Hoje vamos comentar uma das questões da prova do CONUNE 2023 e quem já acompanha a gente aqui pelo canal ou quem já assistiu algum comentário nosso sabe que eu já falei outras vezes que as provas do CONUNE, todas as questões de português, são elaboradas em cima de trechos dos livros. E muita gente tem preguiça de ler, muita gente não tem tempo de ler. A gente arranja tempo para tudo, né, gente? Para ler, não tem tempo, mas enfim. Chega numa hora de prova, você pode encontrar uma questão como essa, que para mim era aquela que de fato precisaria você ter uma noção do livro. Moacir Scliar, na introdução do livro Histórias que os Jornais Não Contam, assume que, em geral, acreditamos que existe uma nítida linha divisória entre o real e o imaginário, entre o fato e a ficção, territórios pertencentes à vida e que o inspirariam à produção de textos. O autor declara que atrás de muitas notícias haveria uma história esperando para ser contada. Beleza. Sobre as crônicas que compõem a obra Histórias que os Jornais Não Contam, o que é correto afirmar? Correto. Na contramão da história, é uma crônica cujo objetivo principal é o relato de fatos históricos que teriam enfrentado obstáculos científicos para ganharem reconhecimento da sociedade. Um exemplo disso é a citação de Galileu Galilei, condenado pela Inquisição por dizer que a Terra girava em torno do Sol. Por que eu fiz o comentário inicial? Porque aí, meu amigo, eu acho uma maldade pedir, no meio de 54 textos, que você se lembre de um deles. De alguns você vai se lembrar, mesmo se você leu, de outros não. Então, ou você tem um conhecimento geral do livro com uma malícia, ou você joga no Unidunité. Então, quero te dizer que a letra A não é a correta. Por quê? A crônica, qualquer uma das crônicas desse livro, não tem como objetivo principal o relato de fatos históricos. E você saberia disso por malícia, porque o livro se chama Histórias que os Jornais Não Contam. Se as histórias das crônicas são as histórias que os jornais não contam, são textos ficcionais. Então, se são textos ficcionais, o objetivo não é relatar um fato histórico. Mas eu não sei se você teve essa malícia. De qualquer maneira, não é a letra A. Olha a letra B. A crônica Lágrimas da Cebola e Outras Lágrimas foi baseada na notícia de que cientistas da Nova Zelândia e do Japão criaram a cebola anti-lágrimas. Na crônica, o autor justifica o motivo das lágrimas da personagem Aracy pela enzima da cebola que causa o lacrimejamento. Daí a explicação do título Outras Lágrimas. Aí eu acho que a pessoa poderia ficar na dúvida. Lágrima de cebola e outras lágrimas. A mulher chamava Aracy, eles não iam fazer essa maldade de trocar o nome da personagem. Será que tem um negócio da NASA que descobriu a enzima na cebola que faz chorar? Talvez fosse uma informação equivocada. Mas aí, de novo, dá uma olhadinha na tela, você está vendo que se o título é Lágrimas de Cebola e Outras Lágrimas, quando se coloca as lágrimas da personagem Aracy pela enzima da cebola que causa o lacrimejamento, isso não está explicando que são outras lágrimas. Por quê? Porque se a cebola, segundo o texto, tem uma enzima
isto é, ela tem uma substância que faz a pessoa chorar, e se afirmaram na questão que Araci lacrimejou por causa das enzimas, então a lágrima dela são como as lágrimas de qualquer pessoa que chora pela cebola. Então a dela não representa essas outras lágrimas. Na verdade, outras lágrimas é assim, muita gente dá desculpa que está chorando por causa da cebola e aproveita para chorar por causa de um problema emocional, psicológico, financeiro, etc. e tal. Mas as lágrimas que são produzidas pela enzima são como todas as lágrimas produzidas pela cebola, e não como outras lágrimas. Se fossem as lágrimas pelo sentimento, as lágrimas pela tristeza, seriam outras lágrimas. Mas já sei maldade cobrar isso aí. Olha agora a letra C. Os textos Depois do Carnaval e Previsões sobre o Menino que Nasceu nas Alturas se diferenciam das demais crônicas em função de sua composição textual. O primeiro, por apresentar a estrutura composta pela expressão depois do Carnaval, acrescida das datas da possível publicação da notícia, e o segundo, pela materialização de 5 previsões à semelhança do gênero horóscopo. Gente, isso para mim é muita coisa para uma pessoa ter que saber no meio de tanta história que se leu. Mas o que acontece é o seguinte, quer ver? Vamos voltar aqui e olhar com vocês uma coisa, tá? Eu quero que você acompanhe comigo isso aqui. Olha, depois do Carnaval, começa assim: mulher dá à luz no banheiro de avião francês durante voo. Inclusive essa palavra voo que está com acento aí, está com acento no livro, mas não tem acento mais. O e E não tem mais esse acento. Uma passageira da companhia francesa Air Austral deu à luz uma criança no banheiro do avião em que voava da cidade de Lyon para a ilha francesa de Réunion, no Oceano Índico. A passageira entrou no banheiro do aparelho sem avisar ninguém. Uma aeromoça percebeu que a mulher de 25 anos não saía e foi perguntar o que estava acontecendo. Só então soube que um bebê estava nascendo, enquanto o avião, com 170 passageiros, sobrevoava o território etíope. O médico que estava a bordo se encarregou de cortar o cordão umbilical e comprovar que a mãe e o recém-nascido estavam em perfeito estado de saúde. Folha Online, 1º de janeiro de 2016. E aí, está dizendo, aí na letra C, que depois do Carnaval e previsões sobre o menino que nasceu nas alturas se diferenciam em função de sua composição textual. Esse que eu acabei de ler apresenta a estrutura composta pela expressão depois do Carnaval, acrescida das datas da possível publicação da notícia. Então, isso aqui é a notícia. E a Folha Online, 1º de janeiro de 2006, é a data, como disse a questão, que foi possivelmente publicada essa notícia. E, quando diz que o segundo materializa 5 previsões a respeito de horóscopo, como assim 5 previsões a respeito de horóscopo? Né? O que será que eles quiseram dizer com isso? Olha lá, mais um trecho. Tem lá o trechinho, tem a data e tem o número 1. Este menino sempre terá um motivo de orgulho. Seus amiguinhos ingenuamente dirão que foram trazidos a uma cegonha, ave que, como se sabe, tem limitada capacidade de voo, sem acento de novo, e de transporte de carga. Mas o menino poderá dizer que foi trazido por um potente avião, que além dele levava 150 passageiros, todos maravilhados com seu nascimento. Eu coloquei aí esse número 1, mas quem leu a crônica sabe que
ele nasceu no avião e aí tem 5 coisas a respeito dele, que, como nos horóscopos, fazem a previsão do futuro. Este menino terá sempre um motivo de orgulho. É isso. Então, essa letra C, olhem na tela, essa letra C é aquela que foi dada como a resposta correta. Mas eu aqui, para te explicar, eu tive que pegar o fragmento do texto, para você ver que, de fato, ele começou com uma expressão e que depois teve a publicação da data, e depois eu peguei a primeira previsão, são 5, mas eu peguei a primeira, que, como no horóscopo, faz assim, isso, aí tem um verbo no futuro, acontecerá, ou isso realizará, e assim por diante. Agora, a letra D de dado, que não era a resposta, dizia assim, Clock, o implacável, até lemos um fragmento agora em outra questão, é a crônica em que temos a notícia da invenção de um despertador que obriga a pessoa a se levantar para desligá-lo. A crônica narra a tentativa exasperada do personagem para desligar o despertador, que passa a tocar sem parar, levando seu dono a ter que destruí-lo para se livrar do alarme implacável. Quer dizer, de novo, nós temos aí uma questão que faria, ou que teria como necessidade de a pessoa ter se lembrado de detalhes da narrativa. Tá bom, mandaram ler o livro, mas assim, são 54 histórias, gente. Como é que a pessoa vai se lembrar disso aí? Vamos lá na tela? Então, se a gente voltar a uma questão que nós já fizemos aqui, numa outra aula, olha lá, conseguir o clock naturalmente não seria fácil. Mas a ajuda de amigos que estudavam no Instituto Tecnológico de Massachusetts obteve uma cópia do projeto, com a promessa de mantê-lo segredo. Confeccionar o despertador não foi difícil. Então, quando se colocou no finalzinho aí, uma manhã, Clock ultrapassou todos os limites. Tocava como um demônio, ia de peça em peça, o seu dono correndo atrás. O que acontece? Nessa questão aqui, falou que o Clock, ele mostra a tentativa do personagem para desligar o despertador, que passa a tocar sem parar, levando o seu dono a ter que destruí-lo. Isso é verdade, você viu que é verdade. Agora, na verdade, esse Clock, o implacável, não é um despertador que obriga a pessoa a se levantar para desligá-lo. Ele teve que se levantar para desligá-lo porque o despertador começou a tocar desesperadamente. Se é um despertador tão moderno, que despertador é que eu tenho que levantar para desligar? Se todo já é na base do controle. Mas achei muito difícil essa questão. Então, se você fez a prova e não acertou, tudo bem. Se você não fez a prova, fique aí essa dica. Quando for fazer e tiver um livro, leia, faça resumo, anote cada um e dê uma lida antes da prova para você não ter como errar. Tá bom? É isso aí, gente. Um grande abraço. Vão acompanhando a gente por aqui, porque de vez em quando a gente traz comentários de questões para vocês. Tá bom? Aquele abraço.